Então, tchau. Pronto. Então, boa tarde aí. Pedir desculpa, porque a aula era para ter começado 4 horas, mas eu tive uma tese ali no IME, né? E aí eu cheguei atrasado. Eu nem sabia que não podia entrar de bermuda lá, tive que trocar de roupa e tudo, para poder, quando eu cheguei lá, me barraram, não pode entrar de bermuda lá no IME, só acho que eu tenho calça comprida aqui na sala. Aí atrasou, a tese que era para ter acabado 3h30, acabou 4 horas, tá? Então, só para explicar, quem está assistindo o curso de longe, essa aula é a continuação da aula que a gente deu ontem, dia 2. Ontem a gente fez também uma aula de 1h30. Depois da aula do Sebastião de QCD, a gente entrou com a nossa aula. Aí eu estou colocando essa aula hoje, né, em caráter meio especial, que é a segunda metade da aula de ontem. Por isso eu estou colocando aqui a aula 4 bis, tá? Então, tchau, pelo site. Oi? O título de interação prática que é o Electwin? Electwin. Eu nem sei se eu boto F ou é W, eu nem me lembro a sigla que eu ponho. Às vezes eu boto F, às vezes eu boto W, mas é Electwin. E aí, então, a gente vai continuar com o setor de Higgs. Então, ontem nós introduzimos o setor de Higgs, temos as motivações, por que um campo escalar era necessário, abrimos as questões das massas e vimos que o Higgs poderia resolver as duas questões das massas, né? Porém, nós vimos que o Higgs não podia ser um simplete, então nós fixamos os números quânticos do Higgs segundo as duas simetrias que nós temos que obedecer. Ou seja, o Higgs é um simplete de SO2, é um dublete de SO2, e o Higgs tem hipercarga fraca igual a mais 1. Então, com essas duas características aqui, a gente foi capaz de fixar do Higgs, então, fixamos. Então, nós fixamos, com esses números quânticos aí, nós fixamos as interações, fixamos as interações de gate, por causa da derivada covariante. Então, com esses números quânticos aqui, nós podemos fixar, do setor de Higgs, nós fixamos as interações de gate, que vem sempre, né, via derivada covariante. Então, basicamente, o que a gente pegou foi esse setor aqui, nós pegamos esse termo aqui. Então, esse termo aqui fixou para nós as interações de gate do Higgs. Nós fixamos também os números quânticos do Higgs e vimos que o Higgs, então, ele até nós parametrizamos desse modo aqui, por causa da carga, né? A gente fixou a carga no 1, então a gente viu que o Higgs tinha essa estrutura. Um campo complexo com carga eletromagnética mais um campo complexo com carga eletromagnética zero. Então, essa é a estrutura do nosso Higgs, essas são as interações de Higgs. Também com esses números quânticos, nós fixamos as interações de Yukawa. Então, vimos que o que era fundamental, né, era que o Higgs se acoplasse. A única interação de Yukawa de um escalar, a interação de Yukawa típica de um escalar é setor left com setor right. Então, o pessoal, olha, a aula é gravada, se vocês quiserem ajudar o pessoal lá, negócio de desembaraçar as coisas da rede, fica à vontade, tá? Faço o prazer que vocês estejam aqui, mas se tiver que faltar, não fica sem graça, não, certo? A aula está gravada justamente para faltar. Então, as interações de gate, as interações de Yukawa tinham essa estrutura aqui. Constante acoplamento de Yukawa. Então, aqui o setor left barrado, o dublete de Higgs e aqui os nossos left contratos. Então, com essa estrutura aqui, nós fixamos as interações de Yukawa e com essa estrutura aqui, com os números quânticos adequados que nós temos aqui, fixamos as interações de Higgs. Agora, o que nós falamos é que, com o conhecimento, nós estamos, vamos dizer, num contexto de década de 60, com o conhecimento que se tem das teorias quânticas de campo, desse período, já se conhece a teoria da renormalização, já se conhece até a teoria de Young-Mills, essa está sendo a primeira grande aplicação de Young-Mills, né? Já que a QCD ainda não tinha surgido. Então, nesse ponto, nós sabemos que os escalares podem auto-interagir. Então, campos escalares, eles apresentam auto-interações renormalizadas.
mas claro que nem todos os tipos de campo podem auto-interagir em 4 dimensões. Se nós estamos, só para aqueles que não estão ainda muito habituados, né? Não faz sombra no quarto, né? Para aqueles que não estão muito habituados ainda com o conhecimento básico das teorias quânticas de campo, é só lembrar o seguinte: se nós estamos em 4 dimensões espaço-temporais, né, as interações renormalizáveis que nós temos, a coleção de interações renormalizáveis que nós temos, né, obedecem a um número muito pequeno de categorias, né? Primeiro, nós temos escalares em auto-interação, que é o caso do Higgs. E a auto-interação é limitada a uma potência 4. Então nós podemos ter, em princípio, termos do tipo φ, φ2, que é o termo de massa típico, φ3, que é um termo cúbico, e φ4. Então, sempre que a potência n for maior do que 4 dimensões, as interações escalares não são renormalizáveis, são não renormalizáveis. Então, n, quer dizer, a potência, nós temos interações então, do tipo lambda φn, com n menor ou igual a 4. Depois, nós temos os férmions. Os férmions não podem ter auto-interação. Então, os férmions não têm auto-interação. Então, os férmions, no setor fermiônico, bom, nós podemos ter também interações renormalizáveis de bósons vetoriais, em auto-interação. Bósons vetoriais em auto-interação, o padrão típico é justamente Young-Mills. Então, são as interações renormalizáveis de Young-Mills. Quando nós temos interações cúbicas e quando nós temos interações quárticas nos potenciais de Young-Mills. Mais especificamente, se a gente quiser colocar aqui, que a gente tem aqui são as constantes de estrutura, né? Vocês estão vendo lá no Sebastião, a TCD, as constantes de estrutura. Então, esses são os acoplamentos cúbicos, né? E os acoplamentos quárticos, né? Então, esse padrão aqui também são interações renormalizáveis em 4 dimensões. E depois, nós podemos, no setor fermiônico, nós podemos ter, os férmions não podem ter auto-interação, quer dizer, uma auto-interação fermiônica, algo desse tipo aqui, também é não renormalizável. As únicas interações renormalizáveis que os férmions podem ter em 4 dimensões são as interações de Yukawa, férmions, com interações de Yukawa e interações de Gauge. Então esses são os padrões de interações renormalizadas que nós temos em 4 dimensões. Então significa férmions com interação de Yukawa é essa estrutura escalar, ou férmion, ou escalar, ou se quisermos, né, alguma coisa do tipo férmion com pseudo-escalar, se for o caso, e as interações de Gauge. As interações de Gauge dos férmions têm essa estrutura.
estrutura aqui, psila A, gerador do grupo, gama Mi, psi, A, Mi, A. São interações do tipo gate. Claro, o caso abeliano está contemplado aqui. No caso abeliano, o índice A desaparece e fica o gerador vira a carga do campo e o campo de gate vira o campo de força. Então, no caso abeliano, no caso é eletrodinâmico. Então, essas são todas as interações renormalizáveis que nós temos em 4 dimensões. Bom, se nós formos olhar, claro, escalares em alta interação, também esqueci de colocar aqui, também, claro, escalares com interações de gate. Tá? Escalares em alta interação e escalares, também esqueci de colocar escalares com interações de gate. As interações de gate dos escalares, então, são desse tipo aqui, vamos dizer assim, algo do tipo Pythagoras, gerador GA, derivada Mi, os dois sentidos, Φ, AMA, que é a interação pública e a interação quártica, né? Que é Pythagoras, Φ, AMA. Então, são as interações de gate. Então, nós temos interações, quer dizer, matéria escalar em alta interação ou com interação tipo de gate. Né? Poderia ser abeliano também. Se for abeliano, é sempre pensar. No caso abeliano, o gerador vira a carga, o índice A desaparece, o gerador vira a carga do campo, e o campo AMI perde o seu índice A. Fica uma interação tipo eletrodinâmica mesmo. Perde-se esse índice A, fica AMI. E aqui o que a gente tem é o valor da carga ao quadrado. Né? Quer dizer, na verdade, vou botar até assim, fica melhor. E fica mais explícito. Bota aqui Pythagoras, gerador GA, gerador GD, Φ, AMI A, AMI B. Então, no caso abeliano, essa aqui fica a carga, aqui fica a carga, então fica uma carga ao quadrado e a interação de gate. Então, essa é a coleção de interações renormalizáveis que nós temos em 4 dimensões. E se nós formos olhar, todas elas estão na teoria eletrofrágil, por enquanto. Nós temos os férmions, introduzimos os férmions, é o leptônico, né? Por enquanto só leptônico. Introduzimos as interações de gate dos férmions. Os férmions foram acoplados aos campos de Young-Mills, de SO2 e O1. Então temos interações de gate dos férmions. Temos as auto-interações de Young-Mills, temos os bósons BMI e o bóson YMI. Então nós temos as auto-interações do setor de Young-Mills, né? Nós construímos lá. Então isso está presente na teoria eletrofrágil, isso está presente. Esses acoplamentos aqui estão presentes. Depois nós introduzimos o setor de Higgs. Setor de Higgs, nós introduzimos as interações de gate, como nós estudamos ontem, né? Tínhamos o setor de interações, né? O bóson de Higgs acoplado aos BMA, aos campos de gate de SO2, e ao YMI. Então, onde a gente até trabalhou, esquematizou tudo aqui, todas as interações de gate do setor de Higgs. Depois, tínhamos introduzido também as interações de Yukawa no setor de Higgs. E aí o que ficou faltando, a única coisa que está faltando para entrar ainda no modelo padrão são as auto-interações do setor escalar. Então, ou seja, o setor de auto-interações do Higgs, que nós introduzimos, desse Higgs aqui. Oi? O ponto que você está querendo dizer é um modelo padrão com uma lei do eletromagnetismo. Sim, uma fonte. Agora, então, o que é o discurso para você das constantes de acoplamento e a carga elétrica? Certo. Que agora você começa a ter constante de acoplamento não ligados à carga elétrica. Isso. No princípio, agora a gente não está falando da carga elétrica. A gente sabe que a carga elétrica está por trás, né? Tudo que nós estamos controlando tudo pelo delta de Shijima. Então a gente sabe que a gente, em um certo instante, vai ter que aparecer com o discurso da carga elétrica. Mas por enquanto, a gente está introduzindo. Nós temos duas constantes de acoplamento, a constante de acoplamento SO2 e a constante de acoplamento U1, que é o G'. Por enquanto temos G e G'. Vamos chegar então ao discurso da carga elétrica e das constantes de acoplamento já. Por enquanto, eu queria chamar a atenção de uma coisa também, que é um fato geral da teoria quântica de campos, né? Que às vezes não é muito claro. Por que a gente, quando a gente vai introduzir, antes de introduzir o potencial de Higgs, vamos agora introduzir as auto-interações do Higgs, mas um parêntese antes disso, que é um parêntese só de esclarecimento sobre um resultado geral, quer dizer, parêntese sobre
a estrutura de potencial, a estrutura das autointerações escalares. Sobre a estrutura do Lagrangiano no setor escalar. É um parênteses que para alguns pode ser óbvio, mas que de vez em quando acabam me perguntando e não fica muito claro. Né? Então, vamos dizer, se a gente está introduzindo pelo modelo escalar, então a gente pode introduzir aqui, por exemplo, no setor de escalares, né, nós vamos introduzir o que a gente chama de potencial escalar, ou as autointerações. É um setor puramente escalar. É escalar interagindo com escalar. Então, vamos supor que a gente tem um escalar, só para ter um modelo, por exemplo, para a gente entender o mecanismo e depois generalizar. Suponhamos que eu tenha um escalar, vamos trabalhar com um campo escalar φ que seja real. Então, em princípio, eu posso escrever o meu potencial como sendo uma constante, parâmetro alfa vezes o campo φ, mais um parâmetro beta vezes o campo φ2, mais um parâmetro gama vezes o campo φ3, mais um parâmetro delta vezes o campo φ4. Em 4 dimensões, nós paramos na potência quântica. Em geral, nós só introduzimos os potenciais φ2 e φ4. Os termos φ2 e φ4. Não, o termo φ2 é o termo de massa. Então, a gente nunca quer deixar o escalar sem massa. E o termo φ4 é o termo de interação quântica. Mas a pergunta é, opa, tudo bem? Você chegou um pouquinho adiantado na aula, né? Oi? Porque você recebeu o e-mail de domingo? Não. Você não recebeu? Não, tá, você não viu. Porque domingo eu mandei um e-mail dizendo que essa aula do QED ia ser... No primeiro tempo eu estou cedendo para o meu outro curso. Estou cedendo para mim mesmo, gentilmente. Eu agradeço. E a segunda aula que vai ser a de QED. Às 6h15. Tá bom? Se quiser fazer um lanchinho aí, qualquer coisa. Tá, exatamente. Então, muitas vezes a gente só introduz esse termo, que são os mais populares, o termo φ2 e o termo φ4. Um argumento, nós podemos usar para... Como é que eu posso suprimir os termos ímpares? Eu posso pensar o seguinte, imponho uma simetria discreta no espaço dos campos, uma espécie de uma simetria de paridade, mas não no espaço-tempo. Uma simetria, vamos dizer, tipo paridade, ou uma simetria discreta de reflexão no espaço dos campos. Então eu digo, eu quero que a minha ação seja invariante pela transformação φ que vai em menos φ. Então é claro, se eu quiser impor essa invariância, obviamente eu vou estar eliminando o termo em alfa e o termo em gama. Aí fica claro que o potencial só pode ter os termos pares. Essa é uma hipótese. Mas, vamos dizer, é uma hipótese assim, mais simplificadora. Mas a gente poderia dizer, e se eu não quiser impor essa simetria? Eu posso mexer na forma desse potencial? Normalmente nós não vemos termos lineares no Lagrangiano. O Lagrangiano geralmente tem termos no mínimo quadráticos, termos cinéticos. Porque, claro, se eu botar um termo linear no campo fermiônico, eu vou botar um termo psi, vai sobrar um índice alfa. Um termo linear num Fermi não é um escalar de Lorentz. Um termo linear num vetor não é um escalar de Lorentz. Mas um termo linear num escalar é um escalar de Lorentz. Então, por que a gente não coloca esse termo, por exemplo, no Lagrangiano? Claro que no caso do setor de Higgs, isso não vai ser possível. Por quê? Porque o campo de Higgs é um dublete. Se eu colocar um dublete linear no Lagrangiano, meu Lagrangiano quebra de cara a simetria essa coisa. Eu não posso colocar um dublete no Lagrangiano. O Lagrangiano tem que ser feito de escalada. Eu tenho que pegar o dublete e combinar. Então, o dublete, se ele é um vetor coluna, eu tenho que combinar com um vetor linha para poder fazer o escalado. Então, é claro que no caso específico da teoria eletrofraca, como o escalar é um dublete, ele não pode aparecer um termo de dublete sozinho. Também ele quebra a simetria 1, porque qual é a carga do φ? A carga do φ é y igual a mais 1. Se eu colocar um baita φ sozinho, esse cara não é invariante de 1, porque se eu fizer uma transformação de fase, esse termo não tem carga zero, então ele não vai ser invariante de fase 1. Então, um termo linear no Higgs claramente quebra todas as simetrias. Mas se não for o caso do Higgs, vamos dar uma teoria normal, teoria lambda φ4. Por que a gente não coloca esse termo? Então, existe uma operação que a gente às vezes tem que fazer, que às vezes, muitas vezes em teoria de campo essa coisa é uma coisa delicada e não é um assunto muito discutido, que é um tópico chamado
redefinições de campos ou reparametrizações de campos. Para isso existe um teorema especial, existem discussões, né? Foi um assunto que ocupou uma parte da literatura na área no início da década de 60 e culminou com o teorema de Salam-Cabefucci e o Rafferty, que é um teorema que mostra como e quando a gente pode, no lagrangiano, fazer redefinições de campos sem alterar a física. Nós vamos ver hoje, quando a gente fizer introduzir mais à frente um pouquinho, for discutir as massas, a gente vai ver que a gente vai fazer uma redefinição de campos muito especial. E essa redefinição de campos, em alguns casos, ela pode ser extremamente perigosa e trágica, em outros casos, ela é exatamente o que a gente precisa e ela é perfeitamente consistente. Então, essa discussão de que olhar com o lagrangiano e olhar os campos que estão no lagrangiano, nem sempre a física está ali. Claro que o lagrangiano ele é uma proposta de uma física, mas às vezes a gente tem que fazer manipulações com os campos que estão no lagrangiano para definir o que são realmente os campos que vão descrever a física que eu quero. Às vezes um lagrangiano pode ser superabundante de campo, ele pode ter mais campo do que é preciso, mas a gente às vezes não abre mão daqueles campos para ter, por exemplo, certas propriedades como linearidade de transformações ou para certos propósitos, às vezes até de manipulação mais formal. Então, essa é uma discussão que é bastante delicada e que está pouco presente nos livros de teoria de campo, que é essa discussão delicada de como e quando e se eu posso fazer redefinições de campos nos lagrangianos. Então, a discussão passa por aqui. Por exemplo, suponha que eu tenha esse lagrangiano. Nós estamos imaginando que esse lagrangiano ele é parte de um lagrangiano mais completo. Aí o escalar tem tempo cinético. Vamos imaginar que o lagrangiano completo seja aquele nosso lagrangiano, esse nosso lagrangiano, mais esse termo aqui no meio de Denifi, é o termo clássico aí de cinético, mais esses termos aqui. Então vamos imaginar o seguinte, o que significa um termo linear? Né? O termo linear não é um termo de massa. Na equação de movimento ele daria uma constante, daria um parâmetro, daria uma constante na equação de movimento. Quanticamente, é uma teoria clássica, o modelo é clássico. Mas se eu pensar numa teoria quântica, o que a gente quantiza quando a gente está quantizando um campo, está dando ao campo o status de um campo quântico? O que na verdade esse campo quântico está fazendo para nós? Ele está quantizando flutuações que aquele campo descreve, flutuações quânticas. Ele está descrevendo flutuações em relação a um certo vácuo que eu tenho que definir. Meu vácuo pode ser um vácuo absoluto, como pode ser um vácuo não trivial, como é o caso do vácuo de Higgs. Mas o meu campo ele vai medir flutuações, eu vou quantizar as oscilações daquele campo. Então é claro que um campo somado com uma constante, se eu somo um valor constante a um campo, isso não deve modificar a estrutura do campo. Então vamos pensar o seguinte, suponhamos que eu pegue esse campo aqui e redefino esse campo da seguinte maneira. Vou dizer que meu campo φ, na verdade, é um novo campo que eu vou chamar de φ mais uma constante C que eu vou determinar. Vamos fazer isso, é uma redefinição de campos, simplíssima, que é o mais simples que eu posso fazer, uma translação constante no espaço dos campos. Então eu estou redefinindo o meu campo a menos de uma constante, estou redefinindo o meu campo escalar a menos de uma constante. Claro que se eu jogo substituo essa parametrização aqui, esse termo não muda. Então esse termo aqui vai dar para nós dmi-φ, porque a derivada da constante é zero. Mas agora, eu vou jogar esse termo em todos os lugares aqui. Então se nós vamos jogar esse termo em todos os lugares aqui. Então isso vai ficar alfa φ mais alfa c. Primeiro termo. Mais beta φ ao quadrado. Mais 2 beta c φ. Mais beta c ao quadrado. Vamos pegar agora o termo puro. Desculpa ter que fazer essa besteirinha com vocês aí, mas só para esclarecer. Gama φ a terceira. Mais 3 gama c φ ao quadrado. Mais 3 gama c2 φ. Mais gama φ a terceira. Mais delta φ a quarta.
mais 4 delta C fictil a terceira, mais 6 delta C2 fictil ao quadrado, mais 3 delta C3 fictil, mais delta C4. Fizemos a substituição, resolvemos, podemos chamar os produtos notáveis. Agora, claro, tem um monte de constante aqui, alfa C, alfa é um parâmetro constante, C é uma constante por definição. Então, claro, temos constantes no lagrangiano, então, claro, derivar, fazer princípio variacional, temos constante no lagrangiano, significa simplesmente redefinir a origem das energias. Não posso jogar fora todos os termos que são constantes, né? E 3, 2, fictil. Eu fiz besteira? Aqui eu fiz besteira, perdão. Gama 3, F2, fictil aqui é gama C3. Aqui é gama C3. Aí eu estou levando fictil mais C a terceira potência. Fictil a terceira, fictil ao quadrado, fictil. Então esse aqui também é uma constante, pode ir embora. E esse termo aqui também é uma constante. Então joguei fora todas as constantes que apareceram nessa redefinição de fato. Então, essas constantes, esses termos constantes não querem dizer nada para nós. São simplesmente uma mudança na origem da Lagrangiana, sempre determinando de uma constante. Beleza? Agora, vamos olhar os termos lineares. Então nós temos esse termo aqui, alfa fictil, temos esse termo aqui, 2 beta C fictil, temos esse 3 gama C2 fictil, e temos esse termo aqui, 3 delta C3 fictil. Então, o coeficiente do fictil, nós temos alfa mais 2 beta, 2C, 2 beta vezes C, mais 3 gama vezes C2, mais delta, mais 3 delta vezes C3. E aí, vezes fictil. Vamos pegar agora os termos quadráticos em fictil. Então, termo quadrático. Esse termo aqui é quadrático. Esse termo aqui é quadrático. E esse termo aqui é quadrático. Então, nós vamos ter 2 beta C mais 3 gama C. Então, 3 gama C. E mais 6 delta C2. O 2 beta C é linear. 2 beta C é... desculpa, está errado. É linear, está errado. Deixa eu pagar. Então, peraí, eu botei aqui, botei, tinha botado aqui. Não, tá certo. Esse aqui é delta fictil ao quadrado. Obrigado, né? É delta fictil ao quadrado, mais 3 gama C, certo? E mais 6 delta C2. Fictil ao quadrado. Tá certo. Vou apagar aqui para eu não me confundir. Fictil já peguei, já peguei. Então ficou agora o termo cúbico. Ficou mais um gama mais 4 delta C, fictil a terceira, e o delta fictil a quarta. Então, claro, escrevendo tudo em termos do campo fictil, nós, o termo cinético, o termo cinético fica aqui, mas eu ganho esse novo termo. Mas observe o seguinte, C é uma constante indefinida. Então, eu posso sempre zerar esse termo aqui. Eu posso sempre zerar o termo linear em fictil resolvendo uma equação do terceiro grau em C. Uma equação do terceiro grau em C vai ter sempre uma solução real. Uma equação do terceiro grau com coeficientes reais, se ela tem raízes complexas, as raízes complexas têm que aparecer em termos complexos conjugados. Né? Todo polinômio com potência ímpar e coeficientes reais, as raízes, se forem complexas, têm que aparecer, se Z é uma raiz, Z estar também é a raiz. Então as raízes complexas aparecem em complexos conjugados. Como esse polinômio do terceiro grau, se ele tiver uma raiz complexa, ele vai ter que ter duas, porque vai ter que ser o conjugado dela. Então vai sobrar sempre uma raiz real. Um polinômio do terceiro grau com coeficientes reais, ele tem sempre pelo menos uma solução real. Então eu vou sempre poder determinar um C.
Então eu posso sempre escolher um C que elimine o termo linear. Do momento que eu escolher esse termo C, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que eu posso sempre eliminar o termo infinitivo, esse termo desaparece, e aí simplesmente eu vou trabalhar com um novo lagrangiano que tem esse coeficiente redefinido, o beta-til passa a ser isso aqui. Agora eu conheço C, eu conheço beta, gama e delta do lagrangiano original, mas C eu determinei quando eu marco o termo infinitivo. Então, eu vou ter um modelo que vai ter esse termo aqui, o gama vai ser redefinido, esse código aqui, e o delta continua sendo o próprio delta. Então, eu posso passar sempre de um lagrangiano em φ para um lagrangiano em φ-til, eliminando o termo linear e mantendo apenas os termos que me interessam, então, o termo de massa e os termos de interação. Claro que tem os coeficientes redefinido. Mas numa teoria de campo, né, o que está no lagrangiano não é o importante. O que é importante, eu posso sempre redefinir coeficientes. O que é importante para mim é se eu tiver, esse campo tem uma massa? Tem. A massa vai ser parâmetro beta-til. Então eu vou associar a massa do campo ao beta-til, não ao beta original. Então o que eu fiz, então sempre que tiver um termo linear num campo escalar, ele sempre pode ser eliminado por uma translação do campo, uma translação no espaço dos campos, né? Essa constante é determinada, esse termo morre, então eu não preciso me preocupar de colocar termos escalares lineares. Claro que eu não poderia colocar termos tensoriais lineares, porque eles quebrariam a simetria de Lorentz, mas um termo escalar eu poderia colocar. Então nós não vamos colocar o termo quadrático, não o termo linear. Então, feito esse parênteses, que é já me perguntaram isso no curso passado, por que eu não colocava o termo linear? Em geral, por que eu não citei o termo linear? É por essa razão simples, né? O termo linear pode sempre ser mandado embora por uma redefinição conveniente de campo. E eu trabalho, então minha teoria de campo não vai ser mais lambda L de φ, vai ser L de φ-til. Quer dizer, então meu campo, eu vou fazer uma teoria de campo, eu vou quantizar esse modelo aqui, e não esse modelo aqui que tinha o campo linear. Bom, voltando agora para nós temos que introduzir o setor de Higgs. O setor de Higgs, então, não vai precisar ter termo linear, mas também não poderia ter, porque o Higgs ele é dublete de SO2, portanto, em termo linear, enfim, quebra a simetria SO2, e ele tem carga U1 igual a mais 1. Então, ele também quebra, se eu fizer uma transformação de SO2 aqui em cima, isso não é invariante. Se eu fizer uma transformação de 1 aqui em cima, isso não é invariante. Então, esse termo nunca poderia estar sozinho no lagrangiano. Claro que um termo do tipo φ da φ pode estar permitido, né? Porque esse termo, por ser dublete, né? Então esse termo aqui é permitido, porque ele é invariante de SO2, é invariante, algumas fases se cancelam. O termo φ3 não vai ser permitido, porque eu tenho apenas um dublete. Quer dizer, eu não posso formar algo com 3 φ d'água, então tem que ter pelo menos essa estrutura aqui. Se eu tenho 3 campos, eu posso casar 2, formando um escalar, mas vai sempre sobrar um campo. Então o termo cúbico também não é permitido. Então φ3 quebra as simetrias, quebra todas as simetrias. Então φ3 também quebra SO2 e U1. E aí, claro, me sobra o termo φ4. Então esse termo aqui, φ área φ ao quadrado, ele é perfeitamente invariante. Claro que numa teoria com um setor de Higgs mais amplo, eu poderia, por exemplo, introduzir um termo cúbico. Por exemplo, imaginar que eu tenho uma teoria, um modelo, vou descrever um modelo, em que eu tenho, por exemplo, 2 dubletes de Higgs, tenho um dublete φ, digamos que eu tenho um dublete aqui, e que eu tenha um S. Então vamos dizer, esse campo aqui é um campo, então vamos dizer, esse campo aqui é dublete de SO2, dublete de SO2 e singlete de SO2. Digamos que seja assim. Então, e vamos dizer que esse campo aqui tem a carga. Então vamos dizer, esse aqui é dublete. Vou botar os números quânticos assim.
campo φ, ele é um dublete de SO2 e tem carga mais 1. Carga, estou dando os números quânticos aqui. O campo Q, ele está na representação triplete de SO2 e tem carga 0. E o campo S, ele é singlete de SO2 e tem carga 1. Então esse campo aqui é completamente neutro nos dois grupos de Q. Então, por exemplo, eu poderia, claro, posso construir um termo φ aqui, posso construir um termo φ aqui, né? E posso construir um termo S3, por exemplo. S3 é perfeitamente invariante, porque ele é singlete de SO2 e é assim, então nada me impede de ter, por exemplo, um termo cúbico, um termo do tipo S3. Com esses campos aqui, por exemplo, já que esse campo aqui está no singlete, eu poderia formar algo desse tipo. Ó. Eu poderia pegar algo desse tipo. φ que φ. Essa interação aqui, ó, ela é perfeitamente invariante de SO2. Por quê? Esse cara aqui é duplete de SO2. Esse cara aqui é duplete de SO2. Esse cara aqui é triplete de SO2. Como é que eu posso escrever um triplete de SO2? Um triplete de SO2, triplete significa, no caso do SO2, representação de junto. Então eu posso escrever o meu campo aqui desse modo. Ele é QA sigma A sobre 2. Eu tenho três campos, Q1, Q2, Q3. Esse é um simplete, é um triplete. Posso escrever esse meu campo em forma matricial, escrevendo ele desse modo. O meio de Q3 menos Q3, Q1 menos I Q2, Q1 mais I Q2. Então esse campo aí é um triplete de SO2, que está escrito em função dos geradores de SO2. Ele só não está escrito em forma de vetor coluna, mas ele tem três campos, é um triplete que se transforma segundo SO2. A transformação dele de SO2 é simples de fazer. Que linha segundo SO2 vai ser uma transformação de SO2 e ômega B, sigma B sobre 2, atuando em que é a menos I ômega B, sigma B sobre 2. Então isso aqui é a transformação de SO2 desse campo. Então, se eu colocar as transformações de SO2 aqui, a transformação de SO2 do φ vai matar S. E a transformação de SO2 do φ vai matar S. Então, esse objeto aqui é invariante de SO2. Agora, será que ele é invariante por 1? Vamos ver as cargas. Esse cara aqui tem carga mais 1. Então, esse cara aqui tem carga menos 1. Então, a carga aqui é 0. Mas o que é neutro? Segundo o 1. Então, essa interação aqui, ela é cúbica no setor de Higgs. Mas ela é cúbica porque, claro, eu introduzi outros campos de Higgs. Não tem um único campo de Higgs. Então, eu não estou querendo colocar esse exemplo para não dizer que eu nunca posso introduzir termos cúbicos no setor de Higgs. Eu posso, desde que as simetrias me permitam. Então, eu estou dando esse exemplo. Suponha que eu tenha esse duplete de SO2 com essa carga 1. Tenha esse triplete de SO2 neutro segundo o 1. E tenha esse campo S, que é neutro nas duas simetrias. Então, por exemplo, nada me impede também de formar esse termo cúbico aqui, ó. Que dá φ S. Esse termo é invariante de SO2, a carga desse é 0, o 1 dele é 0, as cargas 1 aqui se cancelam, então esse termo aqui é invariante SO2 é invariante 1. Por exemplo, esse termo, traço de φ vezes S, também é um termo cúbico no setor de Higgs, e é um termo invariante de SO2. Esse termo aqui é invariante de SO2, se eu aplicar essa transformação de SO2 ao Q, esse traço
faz com que essa composição aqui seja invariante de SO2. Esse cara aqui é neutro, então a carga dele, as cargas são 1. Então ele é invariante SO2 e é invariante 1. Então, dependendo da situação, e a gente tem vários modelos na literatura com o setor de Higgs mais amplificado, a gente pode introduzir termos cúbicos no setor de Higgs também. Na teoria eletrofrata, como eu introduzo um único dublete de Higgs, aí não tem como eu introduzir nem termo, não tem como eu introduzir termo cúbico. A único modo de formar um potencial escalar invariante de Gauge, no caso do SO2 1, é ter esse termo e ter esse termo. Agora, por exemplo, modelos com neutrinos massivos, por exemplo, onde nós precisamos introduzir justamente um dublete de Higgs, aí a gente pode ter um setor com potencial de Higgs mais rico. Quer dizer, o que pode ser colocado no potencial de Higgs são termos quadráticos, cúbicos e quárticos, né? Em geral, os termos cúbicos com um Higgs só não aparecem, mas modelos com um setor de Higgs mais amplificado podem ter termos cúbicos também. No nosso caso, então, nós não podemos ter nem o φ3, o φ jamais, né? Porque a gente não pode ter um termo linear, não precisa ter. Então, está construído então, o nosso setor. O nosso setor de Higgs fica prontinho. Nosso lagrangiano, então, final do Higgs, né? Vou colocar esse lagrangiano do Higgs, vai ser o termo que dá as interações de Gauge dele, só para o setor de Higgs. E normalmente a gente coloca o termo que a gente chama de potencial, menos energia cinética, menos a potencial, o potencial de Higgs que a gente coloca aqui, é esse potencial que a gente não acabou de escrever. Ele vai ter um termo que nós vamos chamar de, sei lá, de Mi, que dá a Φ, é invariante SO2 e é invariante 1. E vamos colocar aqui um termo mais lambda sobre 4 φ ao quadrado. Então, vou botar aqui isso sobre 2. Aqui só uma questão. Como o campo φ tem dimensão canônica de massa, esse termo aqui tem dimensão de massa ao quadrado. Então, nós colocamos aqui esse Mi2, né? Não é que esse Mi2 signifique que isso aqui é o quadrado de um número real. Significa que é um parâmetro que tem dimensão de massa ao quadrado. Mas claro que o Mi2 pode ser negativo. Mi2 sendo negativo, né, significa que eu tenho um parâmetro Mi ali que tem dimensão de massa ao quadrado. E o parâmetro lambda é adimensional. Então esse é o nosso clássico, famoso potencial de Higgs, que dá origem ao famoso potencial do chapéu do mexicano, etc. Mas é isso aí. Então nós fixamos esse potencial com base, né, nas similitudes. É claro que aqui eu não estou colocando, mas nós poderíamos colocar aqui mais a parte dos acoplamentos de Yukawa. Nós já escrevemos na outra vez, que seria o lagrangiano de Yukawa do Higgs, né? Quer dizer, o lagrangiano de Yukawa do Higgs, ele acopla o Higgs com os leptons. Não estou declarando ele porque a gente já trabalhou ele na aula de ontem, aquele pedacinho que tem os acoplamentos de Yukawa, só isso, né? Mas o que é importante, nós já trabalhamos em detalhe todas as interações que saem daqui, e agora nós estamos diante dessa questão aqui, desse potencial. Então, o nosso potencial de Higgs é esse cara que nós vamos analisar. Muito bem. E aí, eu não vou fazer isso em super detalhe, porque isso está feito em alguns cursos nossos, né? Se vocês olharem, o curso de interações fracas, esse curso de teoria eletrofraca de 2014, não, o de 2012, eu passei bastante tempo trabalhando em mecanismo de Higgs, para poder ficar claro ali, ser usado como modelo para outros cursos. Depois também tem um curso nosso que é Simetrias Clássicas e Quânticas, também está no Professor Global, onde a gente trabalha bastante as interações, a quebra espontânea de simetria. Claro que eu vou falar sobre isso aqui, mas os detalhes, quem quiser, ou também tem os ótimos livros no assunto, né? O melhor livro que eu acho para discutir esses assuntos é o livro do Sheng Li. Eu ainda acho que o Sheng Li é um livro desses todos que tem saído, que é um livro mais antigo, mas ele é muito bom.
é o Cheng Li, né, que eu acho que é The Gauge Theory of Elementary Particles. Ele é extremamente detalhado e ele pode ser encontrado, vocês podem pegar o PDF dele na rede, tá? É muito bom. O capítulo dele, todos os capítulos dele são muito bons. Tem um capítulo excelente sobre quebra espontânea de simetria, tem capítulos bons sobre QCD, sobre física de partões, depois tem a teoria eletrofraca muito bem feita, ele chega na grande unificação também, um livro excelente. Cheng Li. Mas quem quiser fazer alguma coisa mais rápida, tem os nossos cursos aqui. Vocês podem procurar no Professor Global, tem, inclusive no curso de eletromagnetismo, também de 2012, eu discuti bastante quebra espontânea da simetria. Então tem vários cursos que a gente discute quebra espontânea da simetria. Mas o que está em jogo aqui? O que é a quebra espontânea da simetria, afinal de contas? Por que essa quebra, na verdade, não é uma quebra, né? O que significa isso? Significa que a simetria está lá. Então, se nós olharmos para esse lagrangiano é perfeitamente simétrico. Todas as simetrias, ele foi construído para ser perfeitamente simétrico. Só que, como nós sabemos, né, nós estamos sempre interessados em buscar a configuração de mínima energia que o sistema descrito por um certo lagrangiano vai apresentar. Então, a gente está sempre interessado em procurar a configuração mais baixa energia. Claro que, vamos dizer, pensando classicamente, eu tenho duas coisas em jogo. Eu vou pegar, nós temos, para buscar a configuração de mínima energia, nós vamos procurar, vamos dizer, se a gente está falando da teoria clássica, na discussão clássica. Na discussão clássica, quando a gente tem um lagrangiano, campos, o que a gente quer buscar são aqueles campos que são soluções das equações de movimento, são soluções, vamos buscar soluções das equações de Euler-Lagrange que minimizam a energia. É o que a gente vai buscar. Então, procurar as soluções das equações de campo que tenham um mínimo de energia. Agora, nós estamos interessados também em descrever a seguinte situação. Bom, onde é que nós vamos procurar o mínimo de energia? No Hamiltoniano. Então, o mínimo de energia está aqui na componente 00 do tensor de energia e momento. Então, isso aqui a gente tem que ir olhando o Hamiltoniano, a gente consegue minimizar e ter a energia. E olhando, claro, as equações de Euler-Lagrange, né? Olhando as equações de Euler-Lagrange, falando da teoria nível clássico, dmi, esse φ aqui não é um campo de Higgs, não, é um campo genérico. Para qualquer campo, né? Vamos dizer, qualquer campo X, né? Imagina que eu tenho um campo genérico X, né? Então a gente vai ter as equações de Euler-Lagrange, as equações de Euler-Lagrange são satisfeitas, e eu vou procurar dentro das soluções das equações de Euler-Lagrange aquelas que minimizam a energia. Isso é o que nós vamos dizer seria, na teoria quântica, é o candidato a ser o ground state quântico. Porque quando eu vou quantizar o campo, o que eu vou fazer? Eu vou estudar as flutuações em relação ao estado fundamental do meu sistema. Então, se eu tenho um sistema de campos clássico, eu vou ter que determinar a configuração clássica de mínima energia. Essa configuração clássica de mínima energia é o que nós vamos eleger ao que nós dizemos que é o ground state, o estado de mínima energia, o estado fundamental da teoria quântica. Então, isso aqui me determina, né, a solução clássica de mínima energia. E essa solução clássica de mínima energia, nós vamos transformá-la naquilo que nós, na teoria quântica, vamos chamar do vácuo. Claro que o vácuo, então, pode não ser trivial. Não significa que a solução de mínima energia seja com todos os campos zero. Eu posso ter campos que não são zero no vácuo. Isso me diz que o vácuo então, pode ter uma estrutura. Então, isso vai ser o vácuo para nós. E o que nós vamos estudar? Então, isso aqui é o lado clássico. Deixa eu passar isso aqui. E aqui, essa versão clássica
e aqui é a versão quântica. Então, na versão quântica, nós vamos pegar aquilo que nós determinamos com o estado das soluções de equações de campo, a mínima energia vai ser o vácuo, e os nossos campos, e o que nós vamos quantizar, então quantizamos, definimos o vácuo e quantizamos, né, as flutuações dos campos, né, as flutuações. Então as flutuações estão representadas pelos campos, né? Relativas, né? Em relação a este vácuo. Então esse é um procedimento quando a gente vai para a teoria quântica. Bom, então eu tenho, em geral, um lagrangiano que depende de campos, né, de várias características. Eu posso, pensando aqui no modelo padrão, nós temos campos escalares no setor de Higgs, temos campos fermiônicos no setor de matéria e de neutrinos e de quarks, né? Temos campos vetoriais. Então, eu vou ter que olhar a teoria, a versão clássica. Nós já construímos o lagrangiano clássico, o lagrangiano clássico está completo, então nós já temos o lagrangiano clássico completo, né? Nosso lagrangiano clássico completo. Está aqui. É setor de Young-Mills, que é o lagrangiano de Young-Mills, que nós já construímos para S2 e para U1. É o lagrangiano fermiônico, acoplado a Young-Mills. Nós temos o lagrangiano dos férmions, acoplados a Young-Mills. Né? Temos aqui o lagrangiano de Higgs, também já construímos com o potencial de Higgs. E temos, quer dizer, aqui o lagrangiano de Higgs é o lagrangiano de Higgs com gate, né? Quer dizer, com as interações de gate. É o acoplamento todo. O lagrangiano de Higgs e Young-Mills. O setor de Young-Mills já está dentro do lagrangiano de Higgs por causa das derivadas covariantes. E temos aqui o lagrangiano, aqui dentro é só o lagrangiano de Young-Mills, aqui é o lagrangiano de Yukawa, que aí aqui vai ter os férmions e o Higgs, né? Vai ter férmions, Higgs e menos o potencial. Então esse é o nosso lagrangiano completo, clássico. Então o que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer quantizar esse modelo. Então os nossos campos vão ser campos quânticos. E flutuando em torno desse vácuo. Como é que eu vou determinar o vácuo? Vamos olhar as soluções das equações de campo, porém, que minimizem a energia. Segundo ponto, essas soluções clássicas elas têm que representar o vácuo. Mas o vácuo, de uma teoria quântica, né? O vácuo é o estado de mínima energia. O vácuo ele tem que corresponder à energia mínima ele tem que ser homogêneo, tem que ser homogêneo, né? E então isso aí já homogêneo e isotrópicas, ou seja, o vácuo não pode ter uniforme também. Então, bom, energia mínima, tá? Já corresponde à energia mínima, seria o estado mínimo de energia, então teria momento mínimo, momento zero. E homogêneo, ou seja, o vácuo não pode ter spin, o vácuo não pode ter direções especiais. Então, se um campo espinorial ou se um campo vetorial tem configuração não trivial no estado de mínima energia, isso significa que o estado de mínima energia tem spin. Então, o fato do vácuo ser homogêneo significa que ele tem que ter spin zero. No momento ele é homogêneo, tem que ser espacialmente uniforme,
Então, ele tem que ser homogêneo e isotrópico, então ele tem que ter spin zero. Então, significa que para efeito de olhar a configuração de mínima energia e olhar aquilo que vai ser o vácuo da teoria quântica, nós colocamos, já determinamos que vão ser zero todos os campos fermiônicos e todos os campos vetoriais. Todo mundo que tem representação não trivial do grupo de Lotz, que tem spin não zero, para eu olhar a configuração de mínima energia, eu tenho que zerar todos os campos que tem spin. Porque se algum deles tiver configuração não trivial no estado de mínima energia, eles estão definindo o spin do vácuo. E o vácuo tem que ser uniforme, e homogêneo, isotrópico. Então, todos os campos fermiônicos têm que ser zerados e todos os campos vetoriais, todos os campos spin bósons vetoriais têm que ser zerados. A única coisa que pode sobreviver no vácuo para contar a história são os escalares. Os escalares, esses podem, em princípio, ser diferentes de zero. Por quê? Eles podem ser diferentes de zero, desde que eles garantam o mínimo de energia, tudo bem. E segundo, eles não têm spin. Então, eles não vão quebrar a isotropia do vácuo. Então, quando eu quero estudar dado lagrangiano, por mais complicado que ele seja, se eu quiser estudar a configuração de mínima energia que vai corresponder a um vácuo uniforme isotrópico, zera todo mundo que não é escalar. Isso já simplifica muito a vida. Claro que isso não significa que é a única solução. Quem já ouviu falar de instantões, quem já ouviu falar de solitões, de monopolos, de vórtices, sabe que não é isso que se faz lá. Eu posso estudar configurações também. Eu posso quantizar. Quando a gente pensa que a gente vai quantizar um sistema, a gente sempre pensa, vamos dizer, o senso comum do mundo quântico é que nós vamos quantizar flutuações com relação a alguma configuração que é classicamente estável, né? Eu não vou quantizar uma partícula, né, no máximo do seu posto de potencial. Se você tiver um posto de potencial assim, ninguém vai estudar flutuações quânticas aqui, porque a gente sabe que é uma situação de equilíbrio estável. A gente vai estudar flutuações quânticas em torno desse vácuo ou em torno desse vácuo. Então eu tenho que procurar uma situação que tenha uma estabilidade de energia, né, e que eu possa estudar a flutuação do meu sistema. Claro, se tratando de mecânica quântica, nem esse vácuo aqui serve, porque pode haver efeito de tunelamento. A gente, na verdade, tem que procurar sempre o estado de mínima energia absoluta, né? Procurar o mínimo absoluto, e aí eu vou quantizar ali. Então eu vou quantizar meu sistema quântico ali. Então a gente imagina que a gente vai sempre procurar as flutuações em relação a essa configuração. Bom, então isso vai ser o que nós vamos fazer também na teoria quântica. Só que todos os outros campos são zerados porque eles têm spin. Numa situação em que eu tenho um outro tipo de estabilidade, que não é só a estabilidade garantida pelo mínimo de energia. Por exemplo, numa teoria quântica, numa teoria não quântica, uma teoria clássica de campos, eu posso ter algumas configurações que não têm mínimo de energia, não correspondem ao mínimo de energia do sistema, mas são estáveis. Elas não são estáveis do ponto de vista da estabilidade de energia, mas elas são estáveis do ponto de vista de alguma lei de conservação que nós chamamos de lei de conservação topológica. Então, existe algum tipo de simetria intrínseca do problema, que não é uma simetria tipo simetria de Lie. Existe alguma lei de conservação que não vem de uma invariância, mas ela tem uma natureza topológica, ela está associada ao comportamento dos campos no infinito. Aonde é que nós encontramos isso? Nós encontramos isso nas teorias de Young-Mills, quando a gente estuda o que se chama instantões. Nós encontramos isso quando a gente estuda as teorias de Young-Mills, encontramos configurações topológicas chamadas monopolos magnéticos. Nós encontramos isso nas teorias de Young-Mills, quando nós encontramos soluções que nós chamamos de mérons. Nós introduzimos, temos os dions, temos os vórtices, temos os kinks, temos as paredes de domínio. Nós estamos, pelo menos na literatura, e temos as texturas. Nós temos 8 tipos de configurações topológicas em teorias não abelianas, ou até mesmo em teorias escalares, que dão configurações de campo que não minimizam a energia, mas que são estáveis. Eu posso perturbar e elas não se desfazem. Elas resistem a perturbações que eu faça por causa de uma conservação, chamada conservação de uma carga topológica. Essas configurações podem ter as chamadas cargas topológicas.
Quem quiser um dia ler sobre isso, ou precisar ler sobre isso, eu acho que a melhor introdução que a gente tem na área é um trabalho do Alfred Actor. É um Reviews of Modern Physics. É um textaço dele, é um texto de um super curso que ele deu no Reviews of Modern Physics. O ano é 74. Eu não sei o volume direito, mas está lá. E ele estuda, o que ele estuda é Topological Configurations in Field Theory. Mais ou menos o título é isso. O livro do Heidler, Teoria de Campos do Heidler, né, que é um livro muito bom, ele tem um capítulo 10 lá que é de configurações topológicas, que é um capítulo muito bom também. Acho que é um capítulo muito bem escrito e assim, que diz o que é essencial, né, assim, para quem está tendo uma primeira abordagem. Esse livro, o paper do Actor, né, esse super trabalho do Alfred Actor, é um trabalho muito completo. Então, é um trabalho muito detalhado. Ele faz uma revisão muito grande da literatura. Porque essa época era a época que o pessoal está associando confinamento a estruturas com topologia não trivial de origem. Era a época da busca, era a época Toffler, estava todo mundo envolvido com confinamento. E o que se falava de confinamento nessa época era um confinamento ligado ao setor de instantões, ao setor de monopolos, meros. Então tinha uma discussão grande de buscar o confinamento através do setor topológico, que é o setor não perturbativo. Então, o Alfred Actor fez um trabalho muito bom nesse artigo dele, dá uma introdução, uma organização muito clara na literatura. Então, essas configurações topológicas, eu posso então também quantizar uma teoria de campos, dizer, eu vou estudar a quantização de Yang-Mills, não em relação ao vácuo que minimiza, ao vácuo trivial, mas eu vou pegar uma configuração com topologia não trivial, que é um instanton, que não minimiza a energia, mas tem configuração não trivial estável, e eu vou estudar, perturbar o meu instanton e ver como é que essas flutuações são quantizadas. Então eu posso estudar a versão quântica de uma teoria em torno de uma configuração estável, mas que não seja estável do ponto de vista do seu mínimo de energia. Isso existe, nós não estamos fazendo isso aqui. Estamos pegando o caso mais trivial, que é o caso, minimiza a energia, pega o mínimo absoluto de energia e perturba o teu sistema. E vamos estudar essas flutuações. O que a gente está fazendo é isso, a gente está pegando o oscilador anarmônico, a gente vai pegar o potencial, será alfa x2 mais beta x4, a gente está pegando esse potencial desse oscilador e estudando, por exemplo, no mínimo, as oscilações do meu sistema em relação a esse. É isso que nós estamos fazendo. Bom, então para isso, zeramos todos os campos que não são escalares. Porque isso garante que o vácuo, o estado de mínima energia, não pode ter espinho. Então, se eu zero isso, para efeito de vácuo, o setor de Yang-Mills está todo zerado, aqui só tem campo vetorial. Aqui só tem férmio e campo de Yang-Mills, então está tudo zerado, isso aqui não importa. Então, para estudo de vácuo, esse cara está fora, esse cara está fora. Aqui eu tenho o Higgs com o Yang-Mills. O que eu tenho no setor de Higgs com o Yang-Mills? Eu tenho isso aqui, ó. dmi-φ meu setor de Yang-Mills é isso aqui vezes isso aqui mesmo, quer dizer, isso aqui dá então, isso é zero. Isso é zero. Então, no meu setor de Yang-Mills só sobra dmi-φ e dmi-φ. Então, o que vai sobrar aqui, para efeito de estudar o vácuo, é só esse mísero termo, mais nada. E claro que o cal é zero, porque aqui só tem férmio, em todo lugar tem férmio. Acoplado, então isso aqui também é zero, para efeito de vácuo. E sobra o potencial. Então, o que sobra no final do dia, para nós estudarmos o que é o vácuo clássico, e elevar esse vácuo clássico à categoria do estado do ground state quântico, é pegar isso aqui, pegar dmi-φ dmi-φ menos z de h.
menos BH. Para efeito de estudar o campo, esse é o lagrangiano clássico, vamos colocar assim, que sobra se nós quisermos fazer considerações sobre o vácuo. O que é o vácuo vai sair daí. Agora, então, claro, vamos olhar as equações de campo. As equações de campo são D'Alembertiano de φ mais a derivada do potencial em relação a φ igual a zero. Equação de lá igual, é só derivar dl de φ menos dl de φ. Menos você vai ficar mais. Então isso aqui é a equação do meu escalar. O tensor de energia-momento que sai daí, quem tira, todo mundo já fez esse exercício pelos nossos cursos, quem tira o tensor de energia-momento que sai daí sabe que ele vai dar o seguinte, vai dar φ' ponto φ ponto. Quando eu tirar o tensor de energia-momento, mais gradiente de φ' escalar gradiente de φ. Mais que o lagrangiano é T menos V. O lagrangiano é mais. Então, o meu hamiltoniano, no final do dia, só do setor de âmbito e do setor de Higgs, eu só tenho que olhar o setor de Higgs, é isso. É daí que eu vou ver o vácuo. Essa energia vai ser mínima, esse termo aqui é positivo definido, é não negativo, ele é um quadrado. Esse termo aqui é um quadrado. Então, esses termos aqui, eles vão contribuir para aumentar a energia. Então, a energia mínima é quando V for mínimo, porque esses termos aqui, eles contribuem com grandeza maior ou igual a zero. Então, eu tenho que ter φ ponto igual a zero, para garantir que esse termo aqui minimiza, o mínimo desse termo aqui é zero, e o mínimo desse termo aqui é zero. Então, se isso aqui der um valor um pouquinho maior do que zero, eu já não estou garantindo o mínimo do potencial. A situação de potencial mínimo é zerar isso e minimizar isso. Então, φ ponto é zero e gradiente de φ é zero. Ou seja, na configuração de mínima energia, o campo de Higgs não pode depender nem do tempo nem do espaço, ele é uma constante. Então, é isso que garante que o vácuo é uniforme, independente da posição, e é independente do tempo também. É o vácuo. Ou seja, na equação de Klein-Gordon, D'Alembertiano de φ é zero. Então, a minha equação de campo é isso aqui, dV dφ igual a zero. Isso seria a equação de Euler-Lagrange verificada no estado de mínima energia. Mas, ao mesmo tempo que dV dφ é zero, isso é a condição de minimização também daqui. Quando é que esse potencial, quando essa energia aqui é mínima? Pelo menos a condição necessária é que dVH dφ seja zero. dVH dφ seja zero. A derivada disso aqui é zero. Ou seja, nessa situação, acaba que as duas coisas se juntam. A configuração de mínima energia, acaba sendo naturalmente a solução da equação clássica. Só quero lembrar de vocês aqui esse fato que é importante. Nós estamos fazendo uma série de considerações. Nós estamos preocupados de estudar a solução de vácuo da teoria, a solução de mínima energia clássica. Como eu quero que a mínima energia clássica seja o vácuo da teoria quântica, ou seja, o ground state da teoria quântica, aí eu sei que o ground state da minha teoria quântica ele tem que ser de mínima energia, tem que ser estável e ele não pode quebrar isotropia. Porque se um campo vetorial e um campo fermiônico tiverem, o vácuo for caracterizado por esses campos não nulos, significa que o vácuo tem direções privilegiadas. Então o vácuo deixa de ser homogêneo e isotrônico. Então nós zeramos todos os campos que não sejam escalares. Então por isso que a única preocupação é, quando a gente está estudando quebra espontânea da simetria, a única preocupação que a gente tem é só minimizar o potencial de Higgs, porque a gente está jogando fora tudo por essas considerações que eu estou fazendo. Então, zere todos os campos que têm um spin não trivial. Olhe só para o setor de escalares. E aí, no final do dia, o que sobra do setor de escalares é isso aqui e isso aqui. Minimiza, tira as equações de Euler-Lagrange do setor de escalares e olha a energia
do setor de escalagem, minimiza a energia do setor de escalagem. Os escalares, se forem descritos, né, se não forem termos de derivadas superiores, se não forem termos de tipo de link, etc., forem só termos de derivadas segunda, a estrutura canônica do hamiltoniano sempre é essa. Φ ponto ao quadrado, mas gradiente de Φ ao quadrado, que não tem derivadas superiores. Então isso aqui tem que ser sempre, o mínimo disso aqui é zero, o mínimo disso aqui é zero, eu vou minimizar isso, mas ao minimizar isso, é a própria equação de campo. Então, esse procedimento já virou uma engenharia. Eu posso esquecer todos os princípios físicos, eu pego só o potencial. Dá o meu lagrangiano mais geral de grande unificação. Eu, como um bom engenheiro, vou olhar só o setor de Higgs e vou minimizar. Esqueço o resto. Minimizo o setor de Higgs, garanto o grau 7. E aí agora eu vou começar a fazer minha teoria quântica. Agora que o mecanismo de Higgs vai entrar. Isso significa, né? Isso significa que nós encontramos o vácuo clássico e que nós vamos, por decreto, dizer esse é o vácuo quântico. Então nós vamos quantizar em relação a esse vácuo. Não estamos considerando essa teoria rica o suficiente para ter para ter instantões, para ter espalerões. Tem vários tipos de configuração topológica que poderiam entrar aí. Nós não vamos considerar a estabilidade topológica, nós estamos considerando a estabilidade no sentido da mínima energia. Então, isso nós vamos fazer. Então, quando nós quantizamos o nosso campo, então o que nós temos que fazer para saber se esse sistema, aonde é que esse sistema se estabiliza, é minimizar o potencial de Higgs em relação a Φ e a φ'. Claro, pegar isso aqui igual a zero e pegar isso aqui igual a zero. Vamos para as condições de mínimo. O potencial de Higgs. Esse potencial, então, devido às nossas simetrias, esse potencial assumiu a forma mais simples possível. Nós já vimos que termos cúbicos não eram permitidos, termos lineares são sempre eliminados, só sobrou os termos de potência par, termo quadrático e termo quântico. Professor, Foi não? poderia também pensar em eliminar o termo cúbico e o termo... Oi? Poderia também pensar em eliminar o termo cúbico e o termo linear também? O termo cúbico, porque você, a não ser que você tenha um jogo de parâmetros, alfa, beta, gama, porque o C já é fixado pelo termo Então, linear. mas poderia também eliminar, talvez por argumento de o potencial não ficaria limitado inferiormente. Se você poderia pensar eliminar, se você não estiver fazendo considerações de simetria, sim, né? Porque um potencial, se a gente quiser calcular, se a gente tiver um potencial, que seja, que tenha termo quadrático, termo cúbico e termo quádrico, então a gente sabe, termo quádrico, né? Então a gente tem alfa, beta, gama, né? A gente tem esses três termos aqui. Então a gente sabe que esse polinômio aqui agora, sendo cúbico, a gente não tem necessariamente, né? A gente pode ter, por exemplo, a gente pode ter um mínimo no infinito. Então esse gráfico não é um gráfico, vamos dizer, basicamente, quando a gente pega essa análise aqui, esses termos sendo pares, esses coeficientes aqui sendo positivos, ou até mesmo sendo negativo, a gente garante que a gente pode ter um domínio, né, de um termo mais positivo do que outro no infinito. Então esse gráfico, se não tiver o beta, ele não tem outra possibilidade. Ou ele é isso, ou ele é alguma coisa desse tipo. Agora, se nós tivermos esse termo aqui, a situação pode complicar um pouquinho, porque lá, por exemplo, para configurações, para parâmetros positivos no espaço de campos negativos, esse termo aqui pode dominar. Então eu posso ter esse potencial já não mais limitado por baixo. Pode acontecer desse potencial, por exemplo, pode ter um termo que vai para menos infinito. Então, se a gente quiser fazer análise de ter um mínimo de energia, garantir que uma teoria escalar tenha um mínimo limitado inferior, seja limitado